Desmascarando a idolatria, uma crítica ao uso das imagens religiosas dentro da Igreja Católica. Então eu tinha algumas coisas para falar, então eu vou ser mais objetivo, direto ao ponto. Quando nós colocamos aqui Igreja Católica, para quem é estudioso do fenômeno religioso, sabe muito bem que dentro do catolicismo nós temos duas tradições chamadas de catolicismo romano. Aliás, de catolicismo. Mas dentro delas nós temos catolicismo romano e catolicismo ortodoxo. Até coloquei aqui, nós temos aqui o Papa representando o catolicismo romano e um dos patriarcas representando o catolicismo ortodoxo. Essa divisão houve em 1050, onde separou a Igreja Oriental de Igreja Ocidental. A Igreja Ocidental ficou então com o representante máximo aí do Bispo de Roma, com o Bispo de Roma. E o catolicismo oriental, na verdade, esse nome catolicismo oriental é um guarda-chuva onde abriga várias confissões de fé do catolicismo oriental. Então nós temos Igreja Oriental grega, Igreja Oriental russa, Igreja Ortodoxa, russa, Igreja Ortodoxa grega, Igreja Ortodoxa antioquina. Enfim, nós temos vários tipos de igrejas representado por este grande guarda-chuva aí chamado de catolicismo ortodoxo. Não é sobre esse catolicismo que eu irei falar. Meu objeto de pesquisa aqui é o catolicismo romano, tá? Então, eu estarei trazendo imagens referentes a esse tipo de catolicismo. As imagens do catolicismo romano é o que a gente chama de imagens tridimensionais. É as estatuetas, né, de 3 dimensões. O catolicismo ortodoxo, ele não possui esse tipo de imagem, tá? Eles consideram isso uma transgressão do segundo mandamento, mas eles têm as suas imagens. Aí você pode ver, ficou um pouco prejudicado a imagem devido a pouca luminosidade, mas se você entrar em qualquer igreja oriental, você vai observar que eles têm diversos quadros. E mesmo no altar da igreja tem vários quadros, dependendo do tipo de igreja. Se for uma igreja de um porte grande, eles têm de cima do teto até embaixo, repleto de quadros. Eles chamam esses quadros de ícones. E os católicos orientais, eles têm a mesma devoção que os católicos romanos têm para com as suas imagens, as suas estátuas, eles têm para com os seus retratos, que eles chamam de ícones, que são imagens bidimensionais. O meu livro, no qual eu vou basear essa palestra, ele foi ilustrado com uma imagem não da Igreja Católica Romana, mas da Igreja Católica Oriental, uma imagem bizantina, que é esse livro que eu tenho aqui em minhas mãos. Esse livro aqui é um projeto que já há quase 5 anos que eu tenho trabalhado nele com pesquisas. Teve uma época que eu abandonei devido a outros afazeres, mas esse ano nós conseguimos realizar o nosso sonho de fazer a publicação dessa pesquisa sobre imagens católicas ou imagens dentro da Igreja Católica, né? O título do livro é Desmascarando a Idolatria, o que todo católico precisa saber. A nossa pergunta é: as imagens que o catolicismo utiliza em suas igrejas, em seu culto, é apenas uma questão de ornamento ou vai além disso? Ou seja, quando os católicos dobram seus joelhos e fazem toda a reverência diante de uma imagem, ele estará adorando aquele objeto? Seria idolatria as imagens que a Igreja Católica tem? Então, é debruçado nessa pergunta que nós vamos tentar responder essa pesquisa que nós fizemos. A questão das imagens dentro da Igreja Católica é algo muito antigo. A Igreja Católica, desde que ela se tornou uma igreja estatal, ela vem trazendo como parte da sua liturgia o uso de imagens. E nós temos aí uma parte, um fragmento do catolicismo
do Catecismo da Igreja Católica de 1999, no qual ele diz assim: as santas imagens presentes em nossas igrejas, em nossas casas, destinam-se a despertar e alimentar nossa fé no ministério de Cristo. Mediante as santas imagens da Santa Mãe de Deus e dos anjos e dos santos, veneramos as pessoas nelas representadas. Então, aí esse último ponto, onde eles dizem que veneram as pessoas representadas mediante as imagens, é muito importante para nós entendermos o raciocínio do catolicismo quando vão defender o uso da imagem dentro da Igreja Católica. Só que não foi o catolicismo que inventou as imagens. As imagens, elas sempre existiram no culto pagão. As imagens foram sempre objeto de culto no paganismo. Tá? Na verdade, quando você pensa em culto pagão, você não pode pensar num culto pagão sem a utilização de imagens. As imagens, elas faziam parte, de modo intrínseco, do culto que os pagãos ofereciam aos seus deuses. Então não tinha como você falar assim: olha, aquela nação cujo Deus é fulano de tal não possui imagem. Não existia isso. Tá? Então nós temos aí a Bíblia Sagrada, como um documento histórico, ela registra vários tipos de deuses. E esses deuses possuíam as suas imagens. E isso é objeto do desagrado do Deus de Israel. Aí vocês têm 3 tipos de imagens cujo Deus é mencionado na Bíblia. A Diana dos Efésios, o Deus Baal e o Deus Moloque, o Deus cujo culto exigia o sacrifício de crianças, e qual Deus repreende alguns reis de Israel que aderiram a este culto na época da divisão do reino, lá entre Reino do Sul e Reino do Norte. Aí nós temos o Deus Baal. A imagem está escura, está prejudicada aí pela luminosidade, mas é uma estatueta pequena, era um deus do lar. Tinha também as divindades femininas adoradas incessantemente junto com os deuses masculinos. Todas elas também tinham suas imagens. Aí nós temos ao lado o deus Apis, deus egípcio Apis, a maior divindade dos egípcios. Esse deus era tão importante que ele aparece com uma auréola em cima da cabeça do touro. E esse deus, quando morria um touro, eles enterravam, embalsamavam, como fazia com os faraós, e colocavam num sarcófago à parte. De tão importante que era esse deus. Era a representação máxima da divindade. Tá? Ao lado nós estamos tendo uma representação de Dagon, também é mencionado na Bíblia, o deus dos Sidônios, também foi absorvido pelo Império Persa, era o deus cuja cabeça era um peixe. Isso é mencionado também na história bíblica. E aí o grande episódio, do Deus, da estátua, do bezerro de ouro, no qual o povo de Israel cai nessa tremenda idolatria quando Moisés está lá no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos da parte de Deus. O povo embaixo reclama de que Moisés talvez não voltariam, e eles colocam o irmão de Moisés contra a parede e exige que Arão faça um Deus para eles, um Deus que representasse o Deus que tirou do Egito. Então Arão pega as joias, o ouro que o povo tem, e dali, baseado em uma fundição, faz o deus Apis, que eles já estavam acostumados a verem os egípcios, ou mesmo muitos deles cultuando esse deus lá no Antigo Egito. Esse deus também ele vai aparecer quando divide o reino em Reino do Sul e Reino do Norte. O rei Jeroboão, quando ele percebe que o povo do Reino do Norte, na época das festas, desce para Jerusalém para cultuar, ele, por uma questão política, para não perder o coração do povo, ele decide fazer um santuário no Reino do Norte. Então, um dos principais deuses que é cultuado ali é o deus Apis, um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro que foi uma das calamidades que Israel passou ali no deserto. Mas Jeroboão, ele teve no exílio no Egito. Ele foi exilado pelo rei Salomão.
Então, ele aprendeu muito sobre essas divindades lá. Então, quando ele recebe os 10 reinos da parte de Deus, ele se afasta dos caminhos do Senhor e ele cria um bezerro de ouro para o povo, então, adorar. Porém, isso fazia parte do culto dos povos pagãos. O Deus de Israel, ele proibia de modo gravíssimo, com pena, as pessoas adorarem ele por meio de imagens. Nós temos aqui em Êxodo 3, 14 e 16, uma palavra interessante que Deus dá para o povo de Israel. Ele diz, olha, ouviste, porém, além da voz, não viste figura alguma. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. O que Deus estava exigindo do povo? Eu quero que vocês me adorem em espírito e em verdade. A questão da adoração em espírito e em verdade não começa com Jesus. Jesus apenas resgata aquilo que sempre foi o propósito de Deus para o seu povo. A adoração em espírito e em verdade, sem nenhum tipo de representação pictórica, sem nenhum tipo de representação por meio de imagens. Então, o que nós podemos aprender aqui desse começo de história da humanidade é que, primeiro, o Deus verdadeiro nunca exigiu imagens de escultura dele. Segundo, as imagens de escultura era um ponto central no culto das nações pagãs que caíram no desagrado de Deus. Tá? Isso tem que ficar bem claro para nós quando nós formos transpor isso para o catolicismo romano. Mackenzie é um estudioso católico, um biblista católico, e um dos biblistas mais respeitados no meio católico. E ele tem um dicionário bíblico muito interessante, bem volumoso. E na página 436, ele fala sobre essa questão das imagens, dos ídolos pagãos. Ele diz, falando do Deus de Israel, representá-lo em imagem teria significado reduzi-lo ao nível da natureza e, por conseguinte, rebaixá-lo ao nível de divindades adoradas mediante imagens. Então, isso um católico falando, né? De maneira alguma, um israelita poderia fazer uma imagem de Deus. Isso teria como consequência reduzir o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a uma divindade da natureza. Então, ele deixa bem claro isso aí. Aí os altares, né, que nós temos, um altar neopagão com a deusa Atena e o deus Apolo, que é adorado até hoje. Lá na Grécia tem um culto assim, que eles adoram o deus Apolo e a deusa Atena até hoje, com seus altares, suas imagens. O apóstolo Paulo, lá em Atos, quando ele vai até essas cidades gregas, ele fica observando quanta idolatria tinha naquela cidade, quantos deuses, quantas imagens, quantos ídolos, né? Mas tudo isso fazia parte do culto pagão. E o nosso propósito é fazer uma pergunta. A igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, eles tiveram algum tipo de imagem de Deus? Eles produziram algum tipo de imagem? Porque lá no antigo Israel a gente já percebeu que Deus não permitiu fazer imagem alguma. A teologia da igreja primitiva era baseada no Antigo Testamento, no ensino apostólico e nos ensinos de Cristo nos evangelhos. Tá? Então, essa tríade de ensinamentos é que compunha a fé da igreja primitiva, da igreja apostólica. E os apóstolos têm muito a falar sobre isso, sobre ídolos. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz lá em Atos, olha, na verdade é o concílio de Jerusalém aqui falando para os gentios, quando houve aquele problema, né? Como é que os gentios devem viver, como judeu ou como gentil? E aí eles chegam a um veredito. E uma das ordenanças que eles deixam é que os gentios deveriam se abster das contaminações dos ídolos. E aqui está incluído as imagens. Paulo, lá aos Coríntios, ele vai falar, vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados.
Aos Tessalonicenses ele diz, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E finalmente João diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então veja bem, essa era a fé da igreja primitiva. Não admitia imagem de maneira alguma. A fé da igreja primitiva era baseada nas palavras de Jesus em João capítulo 4, 24, que Deus procura os seus verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E agora, nós sabemos então pela Bíblia que não admitiam imagem de escultura dentro da igreja apostólica. E a igreja pós-apostólica, a igreja primitiva dos pais da igreja que a gente chama? Como que esses homens de Deus, esses responsáveis por substituírem os apóstolos, como que eles reagiam a essa questão das imagens? Será que eles foram condizentes com isso? Vamos lá. Aqui eu estou usando um livro de um historiador, ele não é católico nem evangélico, é simplesmente um historiador secular, o Pelistrandi. Ele diz aqui na página 154, no ponto em que se encontra hoje a nossa documentação histórica, não conhecemos entre os cristãos nenhuma representação figurativa, pintada ou esculpida, que seja anterior ao século III. A igreja, isto é, a sua hierarquia, a sua elite intelectual, durante longo tempo manifestou uma hostilidade de princípios contra as formas de arte, consideradas como um produto da civilização pagã, difíceis, se não impossíveis, de serem cristianizadas. Sobre este ponto, os testemunhos dos autores eclesiásticos antigos são unânimes. Como todas as outras manifestações do paganismo, a arte religiosa passa aos olhos dos pensadores cristãos por eminentemente perigosa, por estar de alguma forma na origem do culto aos ídolos criados pelo homem. Então, essa é a palavra de um historiador. O que ele está dizendo aqui? Que toda pesquisa da igreja cristã anterior ao século III documenta que em nenhuma parte houve culto baseado em imagens de escultura. Após o século III, e quando nós falamos século III, nós estamos falando já da época de Constantino, isso é muito importante no meu livro. O meu livro é dividido em 3 partes. A parte histórica, que eu mostro como que houve esse desenvolvimento dessa entrada de imagens de escultura dentro da igreja, uma parte teológica e, finalmente, uma parte apologética baseada em um diálogo fictício entre 2 pessoas, um evangélico e uma católica. No evangélico, logicamente, é um diálogo apologético. A católica representando os argumentos e apologistas católicos e o evangélico representando, logicamente, a defesa da fé bíblica e evangélica. É um livro muito tranquilo de ler, muito simples, qualquer um pode entender. O meu maior crítico chama-se esposa. A minha esposa é o meu maior crítico. E ela leu inteiro esse livro. Leu inteiro e deu o veredito. Olha, muito bom, todos deveriam ler. Tá? Não é porque está comigo, mas é um livro muito bom que não tem esse assunto, você não vai encontrar de modo exaustivo como eu fiz aqui em qualquer mercado religioso aí não. João Calvino, amigo do pastor João Flávio, João Calvino, ele disse o seguinte, ele debatendo com a hierarquia católica de sua época, ele disse: pai da igreja era aquele que afirmou ser horrenda abominação ver pintada em templos cristãos a imagem de Cristo ou de qualquer santo. E isso não foi dito pela voz de um único homem, mas foi até decretado por um concílio eclesiástico, que não se pintasse em paredes o que se adora. Muito longe desses limites estão nossos adversários, quando não deixam nos templos um canto sequer vazio de imagens. Calvino está se referindo ao concílio de Elvira. O concílio de Elvira aconteceu em 303 e realmente está lá no cânone 36 desse concílio escrito da seguinte maneira: resolveu-se que não se tenha nos templos representações pictóricas, ou seja, imagens, de modo que não se pinte nas paredes o que se cultua ou se adora. Veja, ano 303. Tá? Então, nessa época ainda, a igreja ainda era uma igreja pura, que não baseava a sua fé ou a sua adoração em imagens. Irineu de León, um outro considerado pai da igreja. Irineu
vamos considerar, se a gente fosse católico, pastor Natanael, ele seria nosso padroeiro. Irineu de Leão. Sabe por quê? Ele foi o primeiro apologista que fez um tratado apologético, sistematizado. Ele estudou mais de 10 anos as seitas dos gnósticos. E ele fez um tratado que deu o nome de Contra as Heresias. É muito bom. Quem não leu, pode comprar, é muito bom mesmo. E ele diz o seguinte, Irineu, ele diz em um livro, um dos livros dele, ele diz assim, olha, falando de algumas pessoas que se diziam cristãs, possuem umas imagens, algumas pintadas, outras feitas de materiais diversos, e dizem que reproduzem o Cristo, e foram feitas por Pilatos quando Jesus estava com os homens. Coroam-nas e expõem-nas, junto com aquelas de filósofos profanos, a saber, de Pitágoras, Platão, Aristóteles, e outros, e lhe prestam homenagem, pastor, lhe prestem homenagem, assim como fazem os pagãos. Então veja, nessa época de Irineu, pessoal, algumas pessoas já estavam com essa ideia, trazidas do paganismo, de representar Jesus Cristo por meio de imagem. E elas levam a tremenda reprimenda desse apologista aqui, o Irineu. Mas não foi só Irineu, não. Outro pai da igreja, Eusébio de Cesareia, que também foi um historiador, ele diz assim, em uma das suas cartas, olha, uma mulher me trouxe em suas mãos o retrato de 2 homens, com a aparência de filósofos, e deu a entender que se tratava de Paulo e o Salvador. Com a ideia de não ofender, nem a ela, nem aos outros, tomei-o dela e guardei-o em minha casa, pois achei impróprio que essas coisas fossem exibidas aos outros, com receio de que parecêssemos adoradores de ídolos, carregando nosso Deus por aí numa imagem. Essa era a fé da elite da igreja nessa época. Nada de imagem de escultura, nada de ídolos, nada de representações artísticas do nosso Deus. E aí ainda o Pelestrin, nesse livro, cuja capa eu coloquei de ilustração aqui, ele diz, um fato significativo, nunca se admite que um artista convertido comece a pintar ou esculpir imagem do Cristo em substituição à dos deuses do paganismo. Mas é justamente esse o argumento dos católicos. Olha, nós não estamos nos comportamos como os pagãos que faziam as suas imagens aos seus ídolos. Não, agora nós, cristãos, nós temos o Deus vivo e verdadeiro. Nós substituímos a arte profana pela arte cristã. E aí eles se sentem justificados com este argumento. Mas olha o que esse historiador fala. Nunca se admite de um artista convertido que ele comece a pintar esculturas de Cristo em substituição a dos deuses. Tá? Essa mentalidade não era a mentalidade da igreja primitiva. Isso aí veio a mudar depois de uma certa época. Na verdade, houve um pretexto pedagógico. Em 370, tá? Vamos fazer uma cronologia aqui já rápida. Em 370, Basílio de Cesareia, ele começa a usar algumas pinturas para catequizar as pessoas pagãs que estavam entrando para dentro da igreja, estavam se convertendo ao cristianismo. Então ele achou por bem pintar e ensinar através da pintura a história cristã. Só que isso foi uma tática que depois vai se transformar, com o passar do tempo, num calcanhar de Aquiles da própria igreja cristã. Por quê? Dessa ideia pedagógica, isso se torna uma idolatria depois. Tanto é que em 780, no segundo concílio de Nicéia, a imperatriz Irene, ela baixa um decreto liberando a adoração de imagens. Tá? Logicamente que ela não vai falar adoração. Os católicos também não falam adoração. Eles usam outros termos que nós veremos aqui. E, por fim, em 1563, no concílio de Trento, o que foi decretado no concílio de Nicéia é ratificado no concílio de Trento. Só que nós temos uma outra versão. O historiador protestante, o Carnes, ele escreveu o livro Cristianismo através do século, um dos melhores livros para se estudar sobre a história da igreja cristã. Ele diz lá na página 130 desse livro: para que os bárbaros, acostumados com os cultos às imagens, pudessem ser realmente assistidos pela igreja, muitos líderes eclesiásticos entenderam ser necessário materializar a liturgia para tornar Deus mais acessíveis a estes fiéis. A veneração de anjos, santos, relíquias, imagens e estátuas foi uma consequência lógica deste procedimento. O uso de imagens e esculturas
propagou-se rapidamente na proporção em que mais e mais os incultos bárbaros entravam para a igreja. Depois do século III, a igreja casa com o Estado. E aí, o próprio imperador se torna cristão. Só que o imperador, logicamente, ele se torna aquele cristão de nome, preocupado mais com política do que realmente com conversão. E aí nós temos um fato interessante: as pessoas do império vão seguir a religião do imperador, mas essas pessoas não vão se converter, elas vão apenas entrar para um cristianismo formal. Só que elas não largaram a sua liturgia do paganismo, então elas vão aos poucos trazendo aquela liturgia que ela estava acostumada no paganismo, trazendo para dentro da igreja. E os bispos cristãos dessa época vão tolerando tudo isso, até se transformar numa tremenda idolatria, né? Aí entra a questão da reza para os mortos, culto aos mortos, né? A veneração de Maria, água benta, velas cruz, né? Crucifixo. Isso aí vai entrando e cada vez mais vai avolumando as práticas pagãs dentro da igreja, principalmente a igreja de Roma. Os mártires tiveram uma importância muito grande nesse processo de idolatria dentro da igreja católica em relação às imagens, tá? Por quê? Os mártires eram os heróis da fé, eram aqueles homens que se abdicavam da própria vida para defender a fé cristã. Então muitos deles foram mortos nas arenas, foram comidos por leões, outros foram enforcados, outros foram queimados vivos. Então essas pessoas se tornaram a referência para os cristãos da época. E aí aconteceu uma coisa: como esse cristianismo já estava deteriorando espiritualmente, as pessoas começaram a transformar a ida até o túmulo destes homens não mais como uma peregrinação histórica de curiosidade, mas sim uma peregrinação agora imbuído de todo o espírito de superstição, porque elas começaram a invocar o espírito desses mártires, a pedir proteção para esses mártires. E aí eles começaram a pegar o quê? Pedaços de ossos desses homens, pedaços de roupas, de objetos, e transformaram isso em relíquias. Então, a noção ora, se esses homens foram mártires, foram agraciados por Deus, e eles respondem às orações, e tudo que teve contato com ele também deve fazer algum milagre. E aí, essas relíquias que estiveram em contato com esses homens, se a gente colocar algo próximo a ela, também vai fazer milagre. E aí eles começaram a colocar as estátuas, as imagens desses próprios heróis da fé, desses mártires, em contato com as relíquias. Na mentalidade supersticiosa da Idade Média, essas pessoas, essas relíquias, passavam o poder que tinha para as imagens. E aí nasce a noção de imagens milagrosas. Eu estou explicando rápido para os irmãos, mas isso está bem documentado e muito melhor explicado neste livro. E aí nós temos algumas relíquias aqui. Ali nós temos o cabelo de Santa Clara. Tem problema de calvície aí? Aqui embaixo, a língua de Santo Antônio e o dedo de Santa Catarina. E ali, pedaços do espinho da coroa de Cristo, que Cristo levou. Tá? Diz alguns historiadores que essas relíquias na Idade Média chegavam a milhares de milhares. Só a cabeça de João Batista tinha 7. 7 cabeças de João Batistas, como se fosse a verdadeira cabeça de João Batista. Então, de tudo, eles pegavam dos mártires: roupa, pedaços de dente, pedaços de cabelo, pedaços de dedo, como vocês veem aí, né? E eles levavam para as igrejas. Por quê? Um padre que tinha um pedaço de uma relíquia dentro de uma igreja, ele ganhava status. E ele conseguia fiéis, porque esses fiéis viriam fazer peregrinação nessa igreja. E assim foi aumentando cada vez mais a idolatria. E qual que era a fonte de fornecimento dessas relíquias? As catacumbas de Roma. Houve saques nas catacumbas para pegar pedaços de ossos. Nem sabiam se eram de cristãos que estavam lá, mas pegavam os pedaços e levavam para dentro das igrejas. Aí foram criadas várias lendas nessa época, tá? De imagens milagrosas, imagens que choravam. Nessa época já tinha, não é coisa recente.
Já tinha as imagens choronas, as imagens que choravam sangue, né? Aí nós temos uma imagem muito conhecida dos católicos, que eles chamam de Mandilion, sagrado. É baseado numa história do rei de Edessa, que pede para Jesus Cristo ser pintado. Então, o pintor da corte desse rei envia esse pintor até Jerusalém e pinta um retrato de Cristo. E ele traz esse retrato até o rei, e isso se torna uma relíquia, um tipo de santo sudário. É o primeiro retrato do Salvador. E aí nós temos uma imagem muito conhecida dos católicos, né? Eu lembro quando eu era criança, minha tia era devota de Senhora do Perpétuo Socorro, né? E ela vai ter vários nomes aí, dependendo da nação, né? Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que existe uma lenda de que o evangelista São Lucas, pintou esta imagem. Então os católicos acreditam até hoje que essa imagem, a primeira imagem, o original, foi pintado por São Lucas. Se você entrar nos sites católicos, tem até algumas pinturas mostrando São Lucas pintando Maria, né? Maria lá, e ele pintando Maria, de onde surgiu essa imagem. E aí, lendas e mais lendas e mentiras foram criadas em cima desses objetos para legitimar o uso desses objetos na igreja de Roma. Lembra que nessa época, pessoal, o pessoal não tinha Bíblia, a maioria era analfabetos, e eles dependiam de quê? Do sermão dos padres. E uma grande parte do clero, o baixo clero, era analfabeto também. Então veja bem, a superstição com a ignorância veio culminar na terrível idolatria que a Igreja Católica adotou aí através desse processo. Pergunta: os católicos adoram imagens? Vamos lá. Os católicos falam que não. E eles usam um argumento que foi criado por João Damasceno, que foi um teólogo da Igreja Oriental. Eles fazem uma diferença entre adorar e venerar. Tá? Então eles falam assim, adoração somente a Deus. Venerar, nós veneramos Maria, os santos e as imagens. Tá? As imagens são veneradas, não são adoradas. Então eles tentam escapar com essa divisão de adorar e venerar. Mas será que isso aí realmente é um argumento válido para escapar da acusação de idolatria que a Bíblia mesma faz? Vamos lá. Vamos buscar no dicionário. Qualquer dicionário que você pegar, você vai encontrar adorar. Um dos significados é venerar. Portanto, venerar é adorar e adorar é venerar. Não tem como escapar. Aí os católicos falam para você, isso aí é coisa do dicionário. O dicionário não entende da fé católica. Muito bem, então. Mas olha que coisa interessante. Vamos chamar aqui para a nossa defesa a Diana dos Efésios. Mas como que a Diana vai defender a gente contra os católicos, irmão? Veja bem, houve um episódio muito interessante em Atos, envolvendo o apóstolo Paulo e as imagens dessa deusa, Diana dos Efésios, né? Houve um alvoroço, Paulo começou a pregar, a pessoa começou a se converter, e o pessoal que fazia imagem da deusa Diana começou a perder clientes. E, logicamente, toda idolatria segue junto a ela a corrupção, a ganância, né, e a exploração financeira. Sempre, sempre. Tá? E aí eu fui buscar essa passagem em duas Bíblias católicas importantes. A versão Ave Maria e a versão de Jerusalém. A mesma passagem. E olha que interessante, olha como as duas passagens vertem, aliás, as duas Bíblias vertem a mesma passagem. Bíblia Ave Maria, aquela, está falando de Diana, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Agora, olha a versão de Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém católica. Aquela a quem toda a Ásia e o mundo veneram. Os próprios católicos estão afirmando que venerar e adorar é a mesma coisa. Porque eles mesmos, os estudiosos católicos, verteram adorar como venerar. Então não tem por onde escapar. Tá? Aí eles sofisticaram o argumento. Aí no século XIII, esse rapaz aqui, o São Boaventura, que foi um teólogo também da Igreja Oriental, ele inventou os 3 tipos de culto que os católicos professam até hoje. Primeiro culto, chamado latria, é o culto que eles falam que só dão apenas a Deus, culto de latria. Segundo culto, culto de hiperdulia, que é reservado somente a Maria, a mãe do Salvador. Tá? E finalmente, por último, lá na base, o culto de dulia, que eles dão aos santos, aos objetos sagrados como as relíquias e as imagens de escultura. Então eles falam assim, dulia, nós damos
Nós prestamos dulia, ou seja, a veneração, às imagens, às relíquias, aos santos. Hiperdulia, a Maria. Agora, latria, somente a Deus. Tá? Nós não prestamos latria aos objetos. Então, eles tentam escapar através desse sofisma, né, desses argumentos um pouco mais sofisticados. Mas vamos refutar isso aqui, vamos ver como que a gente pode refutar isso. Vamos lá. Primeiro, eles fazem uma distinção na própria latria. Eles têm uma latria absoluta, que é destinada à hóstia. Eles adoram a hóstia, viu, pessoal? É a latria, eles prestam latria à hóstia. Porque lembra que para o católico, a hóstia é o próprio Jesus ali. E para a Santíssima Trindade, para Deus, tá? E uma adoração relativa para a cruz. Então, na cruz, eles falam que adoram a cruz, sim. A cruz é adorada pelos católicos, porém, eles falam que é uma adoração relativa. Agora, procure na Bíblia se existe algum tipo de adoração relativa. Não existe. Pergunte para um católico, mostra para mim na Bíblia um tipo de adoração relativa. Não existe. A adoração é uma só, tá? E ela se presta somente a Deus. Mas os católicos, para se safarem da acusação de idólatras, eles vão criando esses subterfúgios de palavras e vão assim enganando os próprios fiéis através dos séculos. Vamos lá, como que a Bíblia encara os termos latria e dulia? Tanto a latria quanto a dulia, são palavras gregas, são destinadas ao único Deus verdadeiro. A latria, adoração no sentido de culto, de ritos, de cerimônias, de serviços exteriores. Quando os judeus lá, no caso do antigo Israel, fazia o seu culto no templo, ele estava prestando uma latria, aquele culto exterior, com os objetos, com as cerimônias, de matar o cordeiro, de acender as lâmpadas, tudo aquilo ali fazia parte da latria. E a dulia é servir, ser escravo, expressa o nosso dever de servir a Deus, tem a ver com algo interior nosso. Enquanto a latria é algo exterior, a dulia tem a ver com servir mais no sentido de espírito, servir espiritualmente, na parte interior. Olha o que Jesus fala para Satanás. Então ordenou-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, é uma outra palavra para adorar, é prosknel, e só a ele servirás, latreia. Tanto a adoração de prosknel quanto a de latreia é dada somente a Deus, Jesus está falando aqui, somente a Ele. Aí Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele falando aos Tessalonicenses, ele diz, como vos converteste dos ídolos a Deus para servirdes dulia ao Deus vivo e verdadeiro. Então, tanto dulia quanto a latria é dado somente a Deus. Nunca a homem, nunca a objeto, nunca a algum ser fora de Deus. Agora, os católicos falam que pega a dulia e destina aos santos e às suas imagens, aos seus objetos. A Bíblia fala que a dulia, esse culto exterior que nós servimos, é somente a Deus. E a latria também é somente a Deus, como Jesus ensinou aqui. Somente ao Senhor servirá Satanás. Somente a Ele. Agora, uma coisa interessante. Nessa tríplice divisão, nós não falamos de uma hiperdulia? Opa, peraí um pouquinho. A Bíblia não fala de hiperdulia. Os católicos inventaram essa palavra, hiperdulia. Se você for procurar no dicionário, a palavra hiper significa excesso, além, algo para mais. E olha que interessante. Enquanto o próprio Deus, ele pede apenas uma dulia, os católicos dão a Maria uma hiperdulia, que nem o próprio Deus pede. Então isso, na verdade, no fundo de tudo, é uma idolatria. É uma idolatria. Nem o próprio Deus pede uma hiperdulia, mas os católicos dão uma hiperdulia, né? Um serviço além, excelso, maior a Maria. Então os católicos já estão na própria palavra, a gente pega eles nas próprias divisões deles, que eles fazem desses argumentos. O que diz o segundo mandamento, irmãos? Não te encurvarás a elas, falando das imagens, nem lhes darás culto. Veja bem, as imagens na Igreja Católica não é apenas uma questão de ornamento. A imagem na Igreja Católica, ela recebe um culto, chamado culto de dulia. E esse culto não é um cultinho, não, é um culto muito importante. Na verdade, um católico não tem como ele diferenciar o culto que ele presta a Deus e o culto que ele presta às imagens. Não tem como ele diferenciar. Porque é o mesmo culto. Mas aqui, no segundo mandamento, Deus diz, não lhes darás culto.
Não tem para onde fugir. Se um católico está prestando qualquer tipo de culto que seja a uma imagem, ele está caindo na quebra do segundo mandamento, está quebrando o segundo mandamento, portanto, está cometendo idolatria. Aí os católicos vão falar assim, só que Deus mandou fazer imagem, tá? Aí eles vão citar o caso dos querubins. Olha, Deus mandou fazer querubins lá dentro dos santos, no lugar mais íntimo, onde tinha a presença de Deus. Na presença de Deus tinha 2 enormes querubins. Como é que vocês explicam isso? Deus não é contra as imagens? Opa, pera aí um pouquinho. Não vamos ler as passagens bíblicas com as lentes do século 21 nosso, não. Pera aí, calma, né? Vamos fazer essa diferença aqui. Qual a diferença que existe entre as imagens católicas e a imagem dos querubins que Deus mandou ornamentar ali o propiciatório, ali em cima da arca da aliança? Olha, essas imagens, primeiro, foi ordenada pelo próprio Deus, não foi criada pela imaginação do homem ou pela vontade do homem. Segundo, essas imagens eram protótipos, eram figuras daquilo que Cristo viria a fazer por nós. Né? Lembra que tudo que existe no culto do Antigo Testamento aponta de alguma maneira para o Novo. São figuras, são sombras. Né? E essas imagens do querubim aqui, como todas as outras peças do tabernáculo, apontava para o ministério de Cristo e para o ministério da nova aliança, no Novo Testamento. Terceiro, o sumo sacerdote era o único a visualizar essas imagens uma vez por ano. Quarto, essas imagens não era levada, não tinha poderes nenhum, e os sacerdotes não intercediam perante elas. Tá? É completamente diferente com o que os católicos fazem com as suas imagens. Com as suas imagens, eles oram para ela, eles coroam-nas, eles dão culto a elas, o que não acontecia com esses querubins. Essas imagens católicas, elas são colocadas para abençoar cidades, nações, casa das pessoas, elas têm supostos poderes, elas foram criadas pela própria Igreja Católica. Então, uma coisa é o querubim que apontava para o Novo Testamento, eram figuras, sombras. Nós não vivemos mais da sombra, porque nós temos Jesus que é o corpo, diz o apóstolo Paulo. Portanto, esse argumento ele é frágil. Aí eles vão citar para você também o caso da serpente de bronze. Olha, Deus mandou fazer uma serpente de bronze e os judeus que olhassem para a serpente seriam curados das picadas das cobras. E aí, como é que você me explica? Eu te explico com uma passagem que o rei manda quebrar essa própria imagem. Porque essa imagem tinha se tornado em idolatria. O povo estava começando a chamar ela de Neustã, né? A grande coisa, a grande figura, o grande poder, né? Neustã. Então, quando o povo começou a olhar com olhos de superstição para a imagem, o rei falou assim, quebra essa porcaria aqui. Isso aqui não serve mais para nada, tá? Essa imagem da serpente é uma imagem que é uma figura também. É uma figura de quem? De Cristo. Ela vai apontar para Jesus, aquele que seria erguido na cruz e iria atrair todos a ele. É bem claro, é uma figura, uma sombra. Espera um pouquinho, Jesus já veio, então vamos acabar com a sombra, deixa a sombra de lado, para que eu vou ficar olhando e confeccionando sombras? Mas os católicos olham para trás ainda, eles estão baseados nas sombras, eles não entendem a realidade do Novo Testamento. As imagens são como fotografias, eles vão falar para você, olha, nós não adoramos imagens, as imagens são como fotografias dos nossos entes queridos. Você rasga a imagem do seu filho, da sua mãe, que já faleceu, do seu bisavô, você comete isso aí na sua casa? E eu digo para eles, não faço. Como eu também não faço, me dobrar perante a fotografia do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Eu não acendo velas para ela, eu não levo ela em procissão, eu não coroo ela, tá? Eu não borrifo água benta sobre ela, eu não acredito que ela tenha algum poder. Mas tudo isso vocês fazem com a imagem católica. Então, o argumento da fotografia é fraco. Aliás, é inapropriado, porque é mentiroso. Uma coisa é você ter uma fotografia de um ente querido. Outra coisa é você transformar ela em uma imagem e dar um culto a ela. Se você estiver dando um culto à fotografia de algum ente querido seu, você está se portando como idólatra. Aí sim você caiu na quebra do segundo mandamento. O vocabulário de teologia católica, esse livro que vocês estão vendo aí, diz assim, olha, como que eu vou saber o que é adoração? Aí eles mesmos vão responder para nós, olha,
O vocabulário de teologia bíblica da editora católica Voz diz que os gestos de adoração exteriores são dois: a prostração e o beijo. O que eles estão falando para nós? Olha, você quer saber se uma pessoa está adorando visivelmente, se ela está adorando ou não? É quando ela se prostra e beija. A prostração e o beijo é um sinal exterior de adoração. É isso que esse vocabulário de teologia bíblica da Igreja Católica está falando para nós. Agora vamos testar isso com os católicos. Prostração perante as imagens. Primeiro item de adoração, que o próprio dicionário deles falaram. Olha aí, Papa João Paulo II. Prostrado e conversando com uma imagem de Fátima. Ele era devoto de Fátima. Esse aqui é da minha cidade. Eu entrei escondido na igreja católica lá, com a máquina minha. Eu faço algumas artes de vez em quando, viu, irmãos? E aí o pessoal começou a olhar com uma cara feia para mim e eu tive que ir embora. Mas eu consegui tirar essa foto. Talvez aí, não dá para vocês perceberem, mas o homem está estendendo a mão, ele está tocando nessa imagem. Essa imagem do Cristo carregando a cruz, ela é uma imagem real desse tamanho. É enorme, grande, em dimensão real mesmo. Tá? E ele está tocando e orando para essa imagem. E eu estava lá presente. E eu estava acompanhando tudo aquilo lá que estava acontecendo. E isso não é um caso isolado. Isso foi feito dentro de uma catedral católica, da maior catedral da minha cidade. E isso todo brasileiro faz que é católico. Né? Portanto, tocar, se dobrar perante as imagens. Né? Beijar as imagens, segundo o critério que o próprio vocabulário da Igreja Católica coloca. Beijar as imagens. Olha aí. O Papa Francisco e uma fiel lá, beijando a imagem da Senhora Aparecida. Então eles cumpriram os dois requisitos de adoração: prostrar e beijar. Ora, se a pessoa está prostrando e beijando, e isso é dito que está adorando pelos próprios católicos, então eu só pode falar que os católicos estão adorando as imagens. Não tem como fugir. Mas não para só aí. Tem todo um culto rebuscado para essas imagens. Eles coroam essas imagens, colocam roupa sobre elas, até cabelo colocam sobre elas. Né? Eles têm que tocar nas imagens. Sabe por que eles têm que tocar nas imagens? Porque eles acham que essas imagens têm algum poder, sim. E eles tocando nelas, eles vão adquirir alguma bênção para eles, algum carisma, alguma energia boa para eles. Agora, irmãos, vamos fazer uma divisão aqui. A arte, o ídolo e a imagem. Nem tudo que é arte e nem tudo que é imagem é ídolo. Tá? Vamos fazer uma diferença. Deus, ele não é contra os dotes artísticos. Tanto é que ele mandou fazer várias figuras para o tabernáculo. Né? E ele dotou pessoas capacitadas com a criatividade para construir o templo. Deus gosta de criatividade. Deus é artista. Olha para o céu. Quer uma obra de arte maior que o céu? Agora, veja bem, desde o cristianismo primitivo, os cristãos sempre desenharam, sempre representaram alguma coisa. Por exemplo, isso aqui é uma parede das catacumbas, está representando Jesus como o pastor de ovelhas, levando a ovelhinha nas costas. Ali depois, que não dá para os irmãos perceberem, mas tem uma imagem, uma figura representando Maria carregando uma criança. Só que isso não é idolatria, eles não se dobravam, não reverenciavam, é simplesmente uma arte como nós temos nas nossas escolas dominicais hoje, para ilustrar para as crianças. Tá? Ninguém reverencia aquilo, é simplesmente uma questão artística. Artes belas e bem mais famosas, né? Nós temos, nem por isso é uma idolatria. Nas catacumbas de Roma, tem ali, próximo, tem o rosto de uma mulher chamada Prima Irene. Os cristãos estavam sendo perseguidos pelo exército romano, se escondiam nessas catacumbas e lá eles desenham várias cenas do Antigo Testamento, a Arca de Noé, mais cenas que falavam sobre perseguição, porque eles estavam sendo perseguidos. Então eles queriam exteriorizar a fé deles através daqueles livros de pedras. Aí, um artista protestante aí, Hamlet, o quadro O Filho Pródigo, uma obra caríssima e muito importante no mundo da arte. Era evangélico, era protestante, porém era artista. Não é? Isso não é idolatria. Esse tipo de arte não é idolatria.
Nós temos estátuas lá, né, dos reformadores, lá em Genebra. Isso é arte, isso não é idolatria. Busto do Martinho Lutero, que foi inaugurado numa praça central, tá? Isso é arte, isso não é idolatria. Quando a arte se torna uma idolatria? Quando você confecciona um altar para ela, quando você dota ela de poderes, quando você dá culto a ela. Aí você torna a arte idolatria, tá? Mesmo se for uma pintura, ela se torna uma idolatria. Não precisa nem ser uma estatueta, ela se torna uma idolatria. Por exemplo, isso é idolatria. Juazeiro do Norte, Padim, Padiciço. Olha quantas pessoas vão lá para receber graças deste homem, né, que já morreu já um bom tempo. Isso é idolatria. As procissões católicas lá em Belém, né, que é famosas, as pessoas são pisoteadas porque elas querem tocar na imagem. Isso é idolatria. Olha o que o Mackenzie, esse biblista católico, fala. No Egito, em Babilônia, a imagem era levada em procissão nos dias festivos. Em Babilônia, era levada como hóspede aos templos de outros deuses, cujas festividades eram celebradas. Isso tudo, entretanto, não era idolatria no sentido rude do termo. Olha que interessante. Os pagãos adoravam o Deus, cuja imagem era a contraparte terrestre. Não adoravam a imagem em si. Visto, porém, que os hebreus negavam qualquer realidade por trás da imagem, o culto teria recaído sobre a própria imagem, pois nenhuma outra coisa teria podido recebê-lo. O que ele está falando aqui? Nem os pagãos do Antigo Testamento admitiam que adorava imagem. Nem eles admitiam. Sabe o que eles falavam? Olha, nós não estamos adorando imagem, nós estamos adorando a divindade por trás da imagem. O mesmo argumento usado no catecismo católico até hoje. Aí o próprio escritor católico fala, olha, só que os judeus, sabendo que por trás daquela imagem não tinha nenhum Deus, nenhum ser, não existia. Os deuses eram mentiras. A adoração que essas pessoas prestavam recaía sobre a própria imagem. Então eles eram acusados de idolatria de fato, mesmo negando. E é o que acontece hoje dentro da Igreja Católica. E aí, procissão de uma imagem de Buda, não é? Mas pergunta para um budista, você adora a imagem de Buda? Nenhum dele vai falar que adora a imagem. Nenhum vai falar que está cometendo idolatria. Aí, o altar de Buda, com as imagens de Buda, as imagens do hinduísmo, né? Lá na Índia, vários tipos de imagens. Iemanjá, aqui no Brasil, também tem a sua imagem, onde os espíritas, né, desta religião, eles prestam a sua homenagem, o seu culto a Iemanjá. Agora eu pergunto, eles estão cometendo idolatria? Estão, mas pergunta para eles se eles estão adorando a imagem de Iemanjá. Há uma imagem budista. Aqui nós temos alguns budistas com várias imagens de Buda lá atrás. É que os irmãos não estão conseguindo ver aí. Mas olha que interessante. Olha o que eles responderam nesse site budista aqui, olha. A respeito se os budistas adoram imagem. Não. As imagens budistas representam o estado iluminado do Buda. As escrituras representam os seus ensinamentos. E os templos e praticantes representam a comunidade budista. Estas representações simbólicas servem de foco para a gratidão dos praticantes. As 3 joias. Os gestos, reverências, oferendas e recitações não são direcionados aos objetos em si, mas sim para o que eles representam. Irmãos, nenhum pagão vai admitir que adora imagem. E não adianta os católicos vier com o mesmo argumento, porque eles estão repetindo os mesmos argumentos que os pagãos usam para defender a sua idolatria. É o mesmo argumento. Os messiânicos, né, aquela seita messiânica, né, Igreja Messiânica Mundial. O Mokichi Okada escreveu em um livro a seguinte coisa: esse objeto aqui é a imagem da luz divina. Em cada templo, um adepto da Igreja Messiânica tem que chegar e se dobrar perante esse quadro. Mas olha o que eles dizem, olha. Não prestamos culto à imagem da luz divina, mas a Deus, através dessa imagem. O mesmo argumento do catecismo católico. Sua luz ali se focaliza e se intensifica cada vez que oramos perante ela. Quer dizer, cada vez que você ora, a luz começa a iluminar cada vez mais. Mas isso não é idolatria. Não é idolatria. O Concílio de Trento
Eu só vou ler a parte que está em negrito. A veneração tributada às imagens se refere aos protótipos que elas representam, de sorte que nas imagens que osculamos, ou seja, beijamos, e diante das quais nos descobrimos e ajoelhamos, adoramos a Cristo e veneramos os santos representados nas imagens. Mesmo argumento que os pagãos usaram. Nesse livro eu vou citar vários debates de pais da igreja com os pagãos e vários argumentos que os pagãos usavam e que os católicos usam hoje para defender o uso das imagens. Os católicos são idólatras? Eu só vou ler a parte em negrito que o Mackenzie fala aí. Nós vamos retomar isso aí. Portanto, os pagãos eram verdadeiros adoradores de ídolos, também se não sabiam de o ser. Muito bem, irmãos. Não tem como fugir. A Bíblia é clara. Se você não seguir as Escrituras sagradas, sola a Escritura. Esse foi o lema da reforma, voltar às Escrituras sagradas. Se você não voltar às Escrituras, você vai perder o foco. E as Escrituras nos dizem que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não cabe aqui a mim falar sobre a idolatria que está surgindo dentro da igreja evangélica hoje. Porque nós temos os nossos ídolos também. Nós temos os nossos ídolos. Os ídolos pregadores, os ídolos cantores, as bandas gospels que se transformaram em verdadeiros ídolos da juventude evangélica. Né? Nós temos os nossos patuás evangélicos santificados pelo pastor, né? Nós temos as nossas rosas ungidas, não é? O sal grosso ungido. Então nós criamos as nossas próprias idolatrias. Agora, qual a moral que eu vou ter de pregar para um católico sobre idolatria? Qual a moral? Idolatria, eu quero dizer também para os irmãos, que ela vai além de uma imagem. Você pode cometer idolatria sem imagem. Tá? Quando você coloca algo na frente do Senhor, ou além do Senhor, é uma idolatria. E os católicos falam assim, olha, por que nós católicos não cometemos idolatria? Porque nós não colocamos Maria e os santos acima de Deus. Mas espere um pouquinho, essa verdade é parcial. Não é só uma coisa que você coloca acima de Deus que se torna idolatria. Quando você coloca uma coisa igual a Deus, também é idolatria. E Maria se torna uma quaternidade dentro da fé católica. Né? Muitos católicos eles têm medo de ir a Jesus, primeiro vai a Maria. Então Maria, ela tem uma autoridade praticamente igual a de Jesus dentro da igreja católica. Em alguns lugares até mais. Tá? Então isso é, no termo mesmo da palavra, idolatria. Os católicos adoram as suas imagens, mesmo que não sabem que fazem isso, como diz o próprio biblista católico aqui, interpretando lá o Antigo Testamento. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.